Oi, gente, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Eu vou substituir a Soraya hoje na moderação. Ela foi incumbida disso, eu sei que vocês fizeram um alinhamento. Eu queria só que vocês falassem um pouco da experiência de vocês, aí eu vou entrar nas perguntas que vocês já alinharam, só para todo mundo conhecer um pouco vocês e aí eu vou começar da ponta para lá. Tá bom? Vai vindo pela fila. Olá, bom dia. Eu sou a Débora, eu faço parte do founding team da Elite Saúde. A Elite Saúde é uma health tech focada em reeducação alimentar e mudança de estilo de vida, focada principalmente no tratamento da obesidade, né? Então, a gente está no mercado há cerca de 3 anos, fazendo esse trabalho de uso de tecnologia para justamente guiar esse paciente ao longo dessa jornada de emagrecimento e mudança de estilo de vida. Bom dia, eu sou Patrícia Lacombe, eu sou fundadora da Aira Saúde, é uma health tech de fisioterapia e reabilitação que traz uma proposta, né, de ter capilaridade com o mesmo padrão de atendimento, e esse padrão é todo feito através de um software que nós distribuímos em todos os nossos pontos de atendimento pelo Brasil. Olá, muito bom dia. Eu sou Ana Carolina Poiker, sou psicóloga e CEO da Bitouch. A Bitouch é uma deep tech, né, que rastreia riscos de adoecimento mental em corporações. Então, a gente já está há mais de uma década atuando no mercado e trabalhando no sentido de identificar aquilo que pode constituir a causa no ambiente de trabalho, né? A causa raiz para o adoecimento mental no ambiente de trabalho, né? Então, não é um marketplace de psicólogos, é uma empresa que busca identificar no ambiente de trabalho aspectos que podem constituir risco de adoecimento para os trabalhadores, como, por exemplo, presença de assédio, carga horária em excesso, enfim, vários aspectos aí que a gente avalia, né, para prevenir o adoecimento nesse contexto corporativo. Bom dia a todos, eu me chamo Isabela Abreu, eu sou CEO e sócia da Red Fox Digital. Nós somos uma empresa de tecnologia focada em levar eficiência e mais produtividade para gestores, médicos e instituições de saúde. Então, nós estamos há mais de 10 anos no mercado, atuando desde grandes players até clínicas e consultórios também, levando soluções que vão, de fato, desde gestão de corpo clínico, jornada cirúrgica, agendamento, automação dos processos comerciais, né, processo de atendimento da jornada do paciente. E é isso, é um prazer estar aqui nesse evento. Obrigada, Manuela. Obrigada, Fernando, todo mundo, Rodrigo. Então, podemos começar. Bom, eu vou começar com a Ana Carolina. Como que você percebe que a presença das mulheres em posições de liderança influencia o cuidado e a abordagem na saúde mental? Sem dúvida, as mulheres têm um protagonismo muito grande nesse sentido. Eu acho que existe toda uma questão cultural que a mulher naturalmente é associada ao cuidado, né, em saúde. Então, locais, né, que contam com a presença de lideranças femininas têm muito mais aderência, né, a soluções de saúde mental, porque a mulher ela costuma trazer, né, esse olhar empático, né, de entender as necessidades para além ali das questões relacionadas ao trabalho, né? Então, a saúde mental, ela avançou e a gente está num momento histórico, assim, que o tema ganhou uma repercussão muito grande, né? Especialmente depois da pandemia. E claro que não deve ser uma agenda exclusiva de mulher ou de homem, né? Mas o que a gente está falando aqui é o quanto que as mulheres de fato favorecem esse olhar, e é por isso que é tão importante, né, que haja o fortalecimento de lideranças femininas também, né, para que a saúde ganhe a força que ela precisa nos locais de trabalho. Patrícia, sendo da área de fisioterapia ocupada majoritariamente por mulheres,
quais os desafios que você enfrentou para a implementação da fisioterapia, que é totalmente disruptivo? Bom, eu fui influenciada e tocada por uma grande mulher na minha carreira, que foi a criadora da metodologia que eu uso hoje no Brasil. Ela nasceu na Alemanha e nós estamos falando de 1933, aonde ela criou um método de fisioterapia que não olhava o paciente por partes, não tratava o joelho, o ombro, mas olhava o paciente como uma unidade inteira, o corpo e mente. E ela criou essa metodologia pensando naquela época em prevenção, coisa que a gente tem muita dificuldade de estabelecer no mercado de saúde brasileiro, aonde a gente está preparado e as próprias empresas de saúde pagam a doença, o tratamento da doença, e não pensam no processo de longevidade desses seres humanos. Então eu acho que ela foi muito disruptiva. E como ela enfrentou, eu também enfrentei bastante desafio ao trazer esse método para o Brasil. Então, hoje somos 3 formadoras do método no mundo, então faço parte dessa sucessão. E ao implantar isso no mercado de saúde, eu tive que voltar atrás, dar um passo atrás para tratar a doença e aos poucos ir colocando o meu propósito dentro desse trabalho. Porque como mulher, né, nós somos muito decididas e queremos levar à frente o que a gente acredita, e eu concordo com a Carol, a mulher tem força e sensibilidade, que é uma combinação maravilhosa para um cargo de liderança. Eu tive que entender que se eu não desse esse passo atrás, eu não conseguiria trazer essa novidade aqui para o nosso país. Então, acho que esse foi o meu maior desafio, e no que tange a tecnologia, foi ter criado esse software muito tempo antes do mundo entender que a saúde poderia ter o apoio da tecnologia para avançar os seus conceitos. Então, eu criei o software há 10 anos atrás, e nem doando as pessoas não usavam. Então, foi só depois da pandemia que uma cortina se abriu e eu consegui que as empresas vissem nele um ponto positivo de auxílio, principalmente transmitindo padrão e qualidade dentro da saúde. Então, acredito que na minha jornada, assim, foi bastante interessante ver que eu tive essa influência dessa grande mulher, e finalizando com a frase que ela dizia: as pessoas que estão extremamente acostumadas a seguir todas as regras terão muita dificuldade em novas descobertas. Eu acho que isso me influenciou bastante. Eu gostei dessa frase, vou usar. Para Débora, a gente fala muito de... Todo mundo está falando hoje de emagrecimento, né? E como que a gente pode influenciar, na sua experiência, né, motivar as mulheres, né, ou as pessoas, digamos assim, para mudar a mentalidade e fazer esse emagrecimento de forma saudável, que hoje a gente sabe que isso nunca acontece. Eu acho que não sei se em algum momento aconteceu isso. Bom, eu acho que o primeiro ponto quando a gente fala de obesidade é o próprio conceito de informar o paciente que se ele realmente está acima do peso, ele é portador de uma doença, né? Ele não simplesmente está acima do peso, mas aquele excesso de peso está causando alguns outros problemas na saúde dele que muitas vezes ele não está entendendo, e muitas vezes ele também não interpreta aquilo como tendo outros fatores externos que estejam levando ele a essa situação. Então a gente sabe que tem fatores genéticos, a gente sabe que existem uma série de coisas que levam o paciente à obesidade e que não necessariamente estão vinculados somente à sua conduta, ao seu comportamento e tudo mais. Então, acho que esse é o primeiro ponto, tirar esse estigma, né, da obesidade como sendo a pessoa sempre a culpada por estar acima do peso. Esse acho que é um movimento que toda a sociedade precisa agir. E isso vai de encontro também aos problemas que a gente encontra com relação às medicações, né? A gente vê um espectro de uso de medicações dentro do tratamento da obesidade, e hoje muito mais evidente com os análogos de GLP-1, né, o Ozempic, o Wegovy, em que pessoas que simplesmente querem um benefício estético acabam utilizando essa medicação, e pessoas que muitas vezes têm indicação clínica para o uso dessa medicação acabam tendo um preconceito porque entendem que essa medicação ela é uma medicação para emagrecer.
E não é uma medicação para emagrecer, é uma medicação para o tratamento da obesidade. O uso da medicação inadequado também faz com que as pessoas elas tenham a percepção de que elas usam a medicação e quando elas param a medicação, então a medicação não serve porque depois que eu parei eu voltei a ganhar peso. O famoso efeito rebote. O famoso efeito rebote. Que acontece justamente porque, sendo a obesidade uma doença crônica, ela funciona como uma hipertensão, uma diabetes. Caso você pare de usar essa medicação, você vai voltar a ganhar peso. Então, esse é um outro cenário que a gente precisa, antes de qualquer discussão, trazer muito claro para os pacientes, né? No Brasil, a distribuição, no mundo, a distribuição entre homens e mulheres portadores de obesidade é mais ou menos a mesma, tá? Mas existem alguns pontos que são muito relevantes quando a gente fala do tratamento da mulher. A mulher, a gente tem um estudo do Instituto de Autoestima da Dove que fala que de 5 em cada 10 mulheres sentem uma pressão social limitante para manter um corpo que ela considera magro, que ela considera esteticamente aceitável, que é uma coisa que não acontece para os homens, né? Então, os homens em geral eles vão se incomodar com um corpo que está acima do peso e tudo mais, quando eles realmente vão ver geralmente alguma coisa relacionada ali à funcionalidade ou à perda ou a alterações laboratoriais de um exame ou uma doença. A mulher, por sua vez, ela tem essa preocupação, mas o mais interessante é que ela tem essa preocupação não por ela tem essa preocupação justamente pelo contexto familiar. Então ela tem muito medo de que ela não esteja presente na vida do marido e dos filhos, então ela se preocupa muitas vezes com a saúde dos que estão em volta, então às vezes ela procura melhorar a alimentação da sua casa, porque ela vê que seus filhos estão sofrendo com aquela alimentação, que o seu marido está sofrendo com aquela alimentação, então ela tem muito mais fatores externos que estão ligando ela a essa mudança de estilo de vida, né? Então esse é um ponto em que a gente que trabalha com isso é um ponto que a gente usa a nosso favor, então a gente traz justamente essa questão de mudança de estilo de vida, reeducação alimentar não só para perda de peso, mas sim para trazer esse aspecto de longevidade. A própria longevidade é um fator motivador que está em voga hoje, né, como a gente comentou aqui, então buscar justamente esse conceito de estar saudável antes de ter a doença. E também uma coisa que está muito mais relacionada ao nosso futuro como sociedade, que é justamente o papel das nossas escolhas hoje na vida dos nossos filhos. Então, assim, 12% das crianças de 3 a 12 anos são portadoras de obesidade já, né? Os adolescentes têm em torno de 7%, mas a gente acredita que esses dados são subestimados justamente porque essas crianças, né, adolescente em geral não vai no médico, então a gente não sabe, né? Então, justamente trazer esse lado feminino de preocupação com a família, com a sociedade como um todo, é também um fator motivador. E acho que o último ponto seria a questão do apoio social. As mulheres, elas têm tendência, né? A gente tem tendência a ter um apoio social maior. Então, a gente usar esse apoio social para justamente manter essa estratégia, não de emagrecimento, né? Mas sim de mudança de estilo de vida e reeducação alimentar, ajuda muito a trazer esse empoderamento para tirar da parte estética e para a parte de longevidade e qualidade de vida também é super importante. Eu acho que também as mulheres, elas conversam mais sobre isso, né? Muito mais do que os homens. Isso tem essa motivação do externo. Isabela, qual tem sido a demanda de ponto de vista de soluções tecnológicas projetados ou liberados na perspectiva feminina? Hoje, né, primeiro, falando sobre liderança feminina na área de tecnologia, a gente tem visto um crescimento importante de cada vez mais mulheres participando na tecnologia. E por que isso é importante? Porque quando a gente fala de criar soluções para o público feminino, normalmente a gente fala que quem entende do público feminino nada melhor do que uma mulher, né? Então, óbvio, quando a gente fala de saúde feminina, nós temos grandes médicos que atendem, né, as pacientes mulheres e que olham principalmente questão de fertilização, questão de cuidado da jornada da mulher, né, da saúde feminina de maneira geral. Mas nada melhor do que uma mulher para falar com outra mulher, para acolher com outra mulher e entender as necessidades de criar novas soluções para mulheres. Então, a saúde feminina é algo que está muito em voga, é um mercado que tem um potencial gigantesco. A gente tem visto diversas soluções que têm surgido, sejam feitas por mulheres ou não, mas muito focado no universo feminino.
Então, nos próximos anos, vai haver um crescimento exponencial de saúde focado em fertilização. Então, cada vez mais nós, mulheres, estamos deixando para ter filhos mais velhos, né, por questões de trabalho, por questões de aproveitar a vida, etc. Muitas vezes até de encontrar realmente um parceiro, né? Então, cada vez mais a longevidade permite também com que tenhamos filhos mais tarde. Então, a saúde, a fertilização, ela é algo que está muito em voga. Estamos trazendo cada vez mais tecnologia para dentro da saúde feminina. Então, desde diagnósticos precoces de câncer de mama, de câncer de colo de útero, a gente utiliza a inteligência artificial para poder trazer esse diagnóstico precoce e que quando o caso de um paciente oncológico, por exemplo, ele é detectado de maneira precoce, existe normalmente cerca de 80% de chance de cura. Quando é diagnosticado no estágio mais agressivo, mais avançado, dificilmente essas chances continuam nesse percentual, muitas vezes caem até para 5%. Então, a saúde feminina é algo que tem muito a alavancar ainda. Nós somos maioria, né? Então, cada vez mais a população feminina também cresce no mundo. Então, a demanda por isso cresce. E é isso, gente. Eu acho que nada melhor do que mulheres como nós para criar novas soluções. E aí eu faço um convite para todas vocês que tiverem alguma solução, que tiverem alguma ideia, realmente não hesitem em testar, em trazer para o mercado. Hoje, falando de tecnologia, a gente tem tecnologias cada vez mais baratas e acessíveis para a gente criar novos produtos, para a gente testar novos produtos. E a gente precisa cada vez mais de mulheres nesse universo para a gente trazer mais soluções de tecnologia, ampliar o acesso à saúde feminina. Esse é outro ponto importante da tecnologia, né? A gente está falando aqui de uma classe de, 10% da população, talvez um pouco mais, que tem acesso a uma saúde de qualidade. Então, tem um monte de mulheres desassistidas pelo Brasil, principalmente quando a gente sai dos grandes eixos, né, São Paulo, Rio de Janeiro. Então, a gente tem um potencial de levar saúde preditiva, saúde de qualidade, saúde avançada para mulheres e também feita por mulheres. Falou tudo. Quais foram os principais desafios que você encontrou na sua jornada? E como que você conseguiu, aí falando, né, da sua história, como você conseguiu superar e como eles foram aderidos na sociedade? Ouvindo a Patrícia falar, parecia que eu estava ouvindo a minha própria história, né? Porque a saúde mental ela é uma área historicamente negligenciada, né? Embora a gente não possa falar de saúde dissociando saúde física e mental, isso acontecia, né? Então, quando uma empresa olhava para dados de sinistralidade, olhava para dados de adoecimento físico, né? E há 12 anos atrás, falar de prevenção, predição de risco em saúde mental era algo absolutamente utópico, até inédito. Então, assim, quando eu comecei a atuar dentro de uma perspectiva de prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, porque daí englobava a depressão, e ao longo do tempo, insistindo muito, né, foi havendo uma maior alfabetização em relação à questão do adoecimento mental. Quando chegou a pandemia, não foi mais possível tapar o sol com a peneira, né? Não é que as empresas já não gastassem com os custos relativos ao adoecimento mental e mais do que isso, né? Não é que as pessoas não sofressem, né? Que eu acho que esse é realmente o principal aspecto que a gente precisa prestar atenção, e índices de suicídio cada vez maiores, índices de adoecimento por burnout cada vez maiores e uma força de trabalho que está exaurida, muito cansada, e não só pelas demandas de trabalho, mas eu sempre aludo a um historiador econômico chamado Adam Tooze, né, que ele subsidia os estudos do Fórum Econômico Mundial, e ele fala em policrises. A gente vive numa época agora de policrises, a pandemia. Eu, como gaúcha, passei agora recentemente por um evento climático extremo, fui vítima disso, e as empresas também tiveram impactos profundos, né, na sua força de trabalho em decorrência desse trauma, né, de um evento climático extremo, e a gente está assistindo aí crises
econômicas, guerra na Ucrânia, né, conflitos, né, na faixa de Gaza. Então, assim, todas essas crises, elas têm uma correlação, uma interconexão e nos afetam também, criam inseguranças em relação ao futuro, né? Então, a saúde mental, ela eclodiu como um tema estratégico para as companhias, né? E eu tive que viver, né, 12 anos, trabalhar 12 anos para ver uma campanha nacional de prevenção de acidentes, falando em prevenção do adoecimento mental, reconhecendo que o adoecimento mental, ele pode ser, o acidente de trabalho também pode ser mental. Então, o que a Habitat faz é algo bastante pioneiro, né? Porque a gente não oferece terapia, a gente oferece uma identificação de riscos no ambiente de trabalho e que mais um momento histórico aqui que eu compartilho com vocês, que até 2025, maio de 2025, todas as empresas vão ter que se adequar a uma nova norma regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego que requer esse rastreio de riscos. Então, é um momento em que realmente, né, esse tema passou a ser reconhecido. Mas o grande desafio é olhar sob o viés preventivo. Então, a gente vê ainda as companhias atuando muito na lógica do ticket terapia, do benefício, e não tratando... E eu tenho uma frase de um autor italiano que diz, né, da clínica do trabalho, que ele fala, não é o trabalhador que está doente, é o trabalho. E a gente precisa tratar o trabalho. Né? E agora com hiperconectividade, com jornadas cada vez mais longas, então são múltiplos riscos que precisam ser gerenciados para preservar um tipo de sustentabilidade que não é a verde, ambiental, que é a humana. Né? Então a gente está aí diante de uma grande crise de energia humana e a gente precisa atentar para isso. Muito... Não tem nem o que falar, né? Patrícia, de que maneira a liderança feminina e a diversidade de gênero ela pode ajudar a influenciar a qualidade do atendimento e a adesão desses tratamentos na fisioterapia? Na fisioterapia na sua área, mas acho que em modo geral, né? A adesão é um desafio, acho que para todos nós, né? Exato. Adesão em programas. Mas começo a dizer assim, a fisioterapia é essencialmente um público feminino. E nós que prestamos serviços, usamos uma palavrinha que está embutida nisso, né? Servir. Eu acho que a pessoa da área da saúde que não está preparada para servir, talvez devesse escolher um outro caminho. E a mulher faz isso muito bem. A minha equipe, toda a minha equipe no Brasil, ela é composta de mulheres. E então eu tenho bastante propriedade para dizer, porque já testei, e essencialmente a mulher tem isso dentro dela. Talvez pela maternidade, por todos os processos que nós passamos, a mulher, ela cuida, ela é empática, ela é delicada, ela consegue ver o sofrimento do outro. Então, não que eu esteja excluindo os homens disso, mas eu acho que a mulher tem isso a mais, né? Tem esse chipzinho a mais que faz ela olhar para a família, para a doença. A gente sabe que historicamente é a mulher que leva a família para cuidar da saúde. Isso é histórico. Eu, dentro das minhas clínicas, sei que 68% da população que vem tratar e principalmente pensa em prevenção é feminina. E aí, com o emprego da tecnologia, então hoje todas as minhas unidades físicas, elas têm computadores nas paredes, então são bem disruptivas, não é um modelo nem de longe do que se aplica na fisioterapia tradicional. E as pessoas vêm, todo o tratamento delas está inserido dentro do software, elas ouvem, elas veem a reprodução dos movimentos e elas fazem com toda a autonomia possível, porque eu acredito de verdade que na saúde a gente tem que ser veículo de educação,
que as pessoas devem se empoderar e tomar conta do seu processo de saúde. Elas têm que aprender, porque a gente não modifica aquilo que a gente não conhece. Então, o autoconhecimento, ele tem que estar embutido em qualquer processo de saúde. E dentro do meu processo, eu sou muito mais educadora do que intervencionista nessa questão do cuidado com o corpo. Então, nessa tecnologia toda que eu trouxe para esse ambiente, eu tinha um receio muito grande, que era o receio das pessoas de tornar aquele momento muito frio, da pessoa estar lidando com uma máquina quando ela está em sofrimento. E principalmente como eu sou especialista em reduzir cirurgias, em problemas crônicos de saúde, as pessoas estão num sofrimento mental muito grande, porque ninguém que enfrenta um problema crônico está bem, não está adoecido emocionalmente. A dor que traz, né, tudo isso, o processo familiar, todo o processo que ele enfrenta no ambiente de trabalho, ela está embutida, ela é traduzida para o corpo. A gente joga no corpo as nossas memórias de dor, de tudo que a gente enfrenta no nosso ambiente. Então, a minha preocupação desse ambiente frio era muito grande. Mas aí, eu considero que a tecnologia ela foi uma aliada. Porque no momento onde os profissionais não têm a preocupação de ficar descrevendo e corrigindo o movimento, porque tudo isso está embutido dentro do software, ao contrário, elas estão ali para cuidar. Então, dentro do processo de treinamento, quando eu visualizei isso, eu mudei rapidamente o processo para que eu pudesse trazer essa consciência da equipe em aproveitar aquele tempo extra que elas tinham, auxiliada pela tecnologia, no processo de cuidado do paciente. Então, acolher, tirar dúvidas, trazer segurança e ensinar e educar. Isso foi bastante interessante ver que no âmbito feminino ela foi muito mais bem disseminada que num público masculino. Então foi uma experiência interessante que eu percebi ao longo aí da minha jornada. Muito legal. Débora, você comentou um pouquinho das motivações sobre a indústria do emagrecimento. Mas a gente sabe que tem desafios sociais aí, e também uma imposição. Quais são esses desafios que você enxerga? Bom, eu acho que o primeiro desafio que a gente tem é muito do que eu comentei, né? Desse olhar para a obesidade como sendo uma doença crônica e não simplesmente derivada ali das escolhas que o paciente tem. Mas acho que o segundo desafio como sociedade como um todo é entender justamente esses fatores obesogênicos que a gente está lidando, né? Então, a própria questão, né, do consumo de ultraprocessado, por exemplo, em que hoje a gente tem algumas leis que estão, né, tentando mitigar os danos feitos por isso, né, mudando todo o aspecto de rotulagem, leis que estão orientando o aumento, né, da taxação justamente desses alimentos ultraprocessados e redução dos alimentos in natura, que a gente sabe que justamente são medidas que podem ajudar. Então, acho que o desafio, né, da comunidade como um todo, de mudar até em nível governamental, eu acho que é alguma coisa que a gente está indo na direção, mas que ainda falta bastante, né? Eu acho que um outro desafio é essa questão de padrão estético, que a gente ainda sofre muito e a mulher sofre muito mais com relação a isso, o que faz com que ela busque justamente, né, tanto as mulheres mais, os homens, as mulheres, mas muito mais as mulheres, soluções milagrosas, justamente porque é muito difícil você passar por um processo de reeducação alimentar e mudança de estilo de vida. E o que a gente percebe na nossa experiência é que esse processo, ele só se dá realmente quando existe uma equipe que esteja comprometida com o paciente ali, que esteja verdadeiramente comprometida, como você já comentou, que tenha uma relação afetiva até com os pacientes. Então, a gente usa a tecnologia muito mais para manter o engajamento do paciente,
ali, né, para a gente conseguir fazer com que aquele paciente que muitas vezes baixa a motivação e ele vai ali sair do programa, a gente busque esse paciente ativamente, esteja em contato com ele, mas que ele só volta realmente se ele tiver ali um contato humano, não vai ser um chatbot, não vai ser uma mensagem automática que vai fazer com que esse paciente mantenha engajado. Então, um dos desafios é justamente manter equipes que conheçam, né, sobre obesidade a fundo e que tenham esse interesse justamente de servir, de estar junto e estar próximo. Eu acho que tem a questão ainda, o desafio econômico, né, tanto por questão dos tipos de alimentos, né, então a gente sabe que a gente, apesar de alta disponibilidade de alimento até no Brasil, eles são alimentos, por exemplo, para você manter um aporte proteico adequado, é caro para o paciente, né, para um paciente de classe baixa manter ali, né, o consumo de proteína. Comprar um alimento ultraprocessado, rico em carboidrato, açúcar e gordura, acaba sendo mais barato e mais palatável. E o acesso, né, à atividade física, por exemplo, também é reduzido. A gente não tem espaço público, por exemplo, para que as pessoas façam atividade física e nem incentivos adicionais. Então, a gente vê até um movimento de empresas, né, oferecendo, né, alguns tipos de benefícios, mas mesmo assim o sedentarismo no Brasil ainda é bem alto. E quando a pessoa realmente chega num estágio de ser portadora ali de obesidade, as medicações que a gente tem, elas trazem benefícios, mas elas têm um custo muito elevado e aqui no Brasil todo paciente ele tem que tirar do bolso esse pagamento, diferentemente de outros países como na Europa, nos Estados Unidos, em que os convênios, né, enfim, arcam com esses custos. Acaba sendo um custo impeditivo, o que é extremamente doloroso para a gente vê medicações que mudam justamente, né, a trajetória de emagrecimento, então a gente vê que mudança de estilo de vida em geral vai levar a uma perda, quando dá certo, assim, né, tipo de estar funcionando bem, vai chegar em torno de 5% em 6 meses, e a gente vê medicações que hoje chegam a 20%, 22% de perda de peso, com redução de risco cardiovascular, inclusive, e outras complicações, porém é um custo inacessível. A gente espera que esse desafio seja também transposto nos próximos anos, então esse ano vai cair, né, nos próximos anos vai cair as patentes dessas medicações. A primeira medicação que vai cair é a liraglutida, que é o Saxenda, então a gente espera que haja também esse desafio que a gente quebre esse desafio, por exemplo, de implantar esse tipo de medicação no SUS, né? Os pacientes tenham mais acesso e que a partir de então a gente consiga ver justamente essa mudança do cenário da obesidade e da redução de outras doenças crônicas associadas com essas mudanças. Isabela. A gente vê algumas iniciativas que estão encorajando as mulheres, né? Mas quais são a gente vê, na verdade, grupos, né? Eu vejo muito grupos de mulheres para encorajar lideranças femininas na tecnologia, mas quais são as outras iniciativas que você acha que pode trazer mais esse apoio para as mulheres e que a gente não seja minoria, apesar de ser a maioria da população, não seja minoria na área de tecnologia. Bom, falando antes da área de tecnologia, né, tem um grupo que eu faço parte, eu apoio, que é da Luísa Trajano, que chama Grupo Mulheres do Brasil. É um grupo incrível, inclusive a Lígia está ali, que também faz parte do grupo, a Lígia do Centro. E acabou de passar ali, por acaso. E é um grupo formado por mulheres. Começou com a Luísa Trajano e ela leva todo esse potencial. O grande objetivo dela é potencializar a presença das mulheres nas empresas, nas posições de conselho, e o meu maior objetivo é também ajudar as mulheres a se posicionarem na área de tecnologia. Então a tecnologia ela está cada vez, como eu falei, né, cada vez mais acessível, então de maneira muito fácil da gente, até quem não é programador consegue hoje criar plataformas, né? Então a gente tem tecnologias que a gente chama de no code ou low code, que você não precisa ser programador, mas mais do que isso é a questão muito do fomento. Assim, a gente sabe que a mulher ela precisa se desdobrar muito mais e muitas vezes se provar muito mais do que os homens, né, de maneira geral no mercado de trabalho. Mas quando a gente fala da tecnologia hoje, eu vejo que no passado realmente existia uma resistência grande. Estou falando de 10 anos atrás, que foi quando eu entrei de fato na tecnologia. Mas 10 anos depois, hoje, né, eu vejo que está muito mais fácil. A gente tem esses grupos e mulheres, né, cada vez mais unidas, trazendo pautas como essa. Então a gente vê aqui a própria FIS, né, dando um espaço aqui somente para mulheres. Então eu acho que cada um dos grupos formado por homens, né, eu sou uma das pessoas que eu contesto isso,
Então tem alguns eventos que eu vejo quando são puramente masculinos, eu sou a primeira a falar, opa, peraí, gente, tem evento de inteligência artificial que só tem homem, 15 homens, peraí, gente, não tem uma mulher aqui para falar sobre inteligência artificial? Óbvio que tem. Então, assim, a gente, como mulher também, a gente tem que começar a cobrar o lado masculino, sabe? Ó, a gente tem que ter mulher sim, porque tem mulher que está aí falando. A gente só precisa dar espaço para elas, né? Pra gente, né? Para elas somos nós. Então, a gente também precisa cobrar, porque muitas vezes pode parecer que não, mas passa batido. Batido ou por consciência ou por inconsciência mesmo, né? Eu acredito muito no inconsciente do masculino, que muitas vezes ele passa batido. Eu tenho mais homem aqui, eu ando numa comunidade. Não percebe, né? Então, assim, aí quando a gente percebe, a gente fala, opa, peraí, por que não bota uma mulher numa posição de conselho? Por que não bota uma mulher nessa posição de tecnologia? E eu acho que alguém comentou aqui com muita propriedade, a mulher, quando a gente, estatisticamente, a gente tem diversos estudos, que mulheres na posição de liderança, de CEO, elas aumentam a possibilidade da empresa, na verdade, de gerar, né, EBITDA, de gerar lucro para a empresa em mais de 50%. Elas dão muito mais resultado do que os homens. Por quê? Porque a gente é muito, apesar da gente ter um lado emocional, de entendimento, a gente consegue ser muito mais objetivo. Então, quando a gente quer um objetivo, a gente consegue ser de maneira muito pragmática, mas ao mesmo tempo envolvendo o time. Então, os homens, muitas vezes, pode ser um pouco mais direto e objetivo, mas ao mesmo tempo dão muita volta, né? A cabeça dos homens é um pouco mais complexa do que a das mulheres. A mulher, quando ela quer, ela é muito objetiva. Então, a gente tem estudos, sim, que comprovam que mulheres em posição de liderança geram muito mais resultado financeiro para as organizações do que homens. Então, eu acho que é isso, gente. A gente se posicionar, então, sempre que a gente vê alguma coisa relacionada às mulheres, a gente também se posicionar. A gente também se policiar. Então, gente, a gente aqui, só aqui a gente já deve ter umas 20 mulheres ou um pouco mais. Então, assim, a gente aqui, só de ter um palco, nós temos voz aqui, né, de compartilhar conhecimento e tudo mais, a gente se unir mesmo, criar negócios, ir para frente, sabe? Falar, não ter vergonha. Muitas vezes a mulher se auto-sabota também, né? Ela fala, ai, não, mas eu vou... Eu conheço um caso de uma mulher incrível. Ela tem 8 clínicas de medicina acessível no Pará, é cliente nosso. Ela criou toda essa clínica do zero. Hoje ela atende 50 mil mulheres. Acabaram de comprar um barco para poder levar saúde para a população ribeirinha, né, indígena e tudo mais, lá no Amazonas e no Pará. E é um negócio tão incrível que ela tem vergonha de falar. Eu falo, Josi, você é a primeira que tem que estar aqui nos eventos falando, porque você construiu esse negócio do zero. Ela está na operação todo santo dia. São 50 mil pacientes que passam com ela todos os meses. Então, assim, essa mulher a gente precisa empoderar ela, porque ela tem vergonha muitas vezes de falar, ela acha que o que ela fez não é nada demais, sabe? Então, assim, a gente meio que se auto-sabota, sabe? A gente nunca valoriza o que a gente faz, que a gente acha que é muito comum, mas quando a gente olha, é um potencial gigantesco. Cara, ela está indo para 8 clínicas, é a maior clínica de medicina acessível do Pará. Então, assim, tem um potencial de franquia enorme. Então, como é que a gente não leva uma mulher dessa para falar, para trazer aqui para São Paulo, para trazer para o Rio, colocar essa mulher em posição de destaque? Então, aos poucos, dentro do que é possível para mim, das pessoas que eu vou conhecendo, eu vou trazendo. Não, vem cá, vamos falar. Ah, mas eu tenho vergonha. Não tem que você ter vergonha. No primeiro momento, né, dá aquele frio na barriga, mas vamos embora. Você precisa ter a voz. E a gente, eu sei que cada uma de vocês tem um conhecimento que pode ser compartilhado. Hoje, com a internet, a gente consegue potencializar demais isso. Então, não tenham vergonha de falar, de expor o conhecimento de vocês, que é através dessa divulgação, dessa disseminação de conhecimento, que nós seremos cada vez mais fortes, cada vez mais com maior presença, né, no mundo da tecnologia, no mundo do marketing, no mundo do digital de maneira geral. Com certeza. E aí agora eu vou vender o peixe da iniciativa, tá, gente? A iniciativa, ela, por acaso, não é de propósito. O quadro de funcionários é majoritariamente feminino. Temos 2 mulheres na liderança e um homem. Então, isso já faz uma super diferença. E, para quem não sabe, no WhatsApp a gente tem uma comunidade, que é o Ecossistema FIS, onde a gente manda notícias, blogos de notícias diários. E dentro desse ecossistema tem grupos temáticos de saúde digital, de longevidade, e tem um só de mulheres.
E esse grupo é justamente para a gente trazer as mulheres da saúde, que estão na área da saúde, que seja ela seja qual for o setor, para se unirem, se engajarem e trazer coisas novas, né? Trazer proposições novas. Então, quem quiser, gente, depois eu passo, me procura que depois eu passo o grupo. Mas eu acho que é isso, é se juntar, encorajar as pessoas, né? Encorajar as lideranças femininas para a gente cada vez mais ter mulheres como vocês aí, que estão nas lideranças. É que eu não estou na tecnologia, gente, isso para mim é um bicho de 7 cabeças. Mas eu vou para a última pergunta e eu vou fazer uma pergunta para vocês 4. Antes disso, alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário, quer expor? Não? Então, eu vou para a última pergunta, estamos chegando nos 15 minutos finais do painel. Como vocês imaginam o futuro da liderança feminina na área da saúde e de tecnologia nos próximos anos? É a famosa pergunta, né? O que você quer ser? Como você se vê nos próximos 5 anos? Eu acho que... Eu vou deixar os microfones para vocês. Ah, tá bem. A questão do fomento é muito importante, então, assim, o acesso a capital tem que ser favorecido, né? Tem que ter iniciativas como essa, né? Que estimulem que as mulheres tenham modelos também para seguir, né? Então, quando eu iniciei, a psicologia é uma área que tem pouca relação com a tecnologia ainda, em relação à medicina, né? Então, quando eu comecei a falar em transformação digital da psicologia, eu não tinha modelo, né? E hoje eu sei que eu tenho uma sócia que é mulher também, que eu vim da área acadêmica, né? Eu fui professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul antes, eu era pesquisadora antes de empreender. Tive modelos na academia de pesquisadoras, mas não modelos de mulheres que empreenderam na minha área, né? Então, isso acaba sendo um grande desafio. E eu acho que uma coisa que estimula muito é o contato com outras áreas, né? A gente consegue desenvolver mais negócio, consegue ser mais criativo quando a gente se relaciona também com outras áreas, né? Por isso que eventos como esse também são tão importantes, né? E em relação ao futuro, eu vou falar do futuro que eu desejo, né? Um futuro que todo mundo tenha acesso de maneira equitativa, né? E não privilégio de poucos, assim, né? O acesso, por exemplo, ao capital. Eu, como mulher, eu senti muitas barreiras, assim, no contato com investidores, até falando de modelo mental. É como se esperassem da gente um modelo mental que é masculino. Em vários momentos eu fui tirada para louca, assim, do tipo, ai, não tem foco, ai, pensa em muitas coisas, mas eu sou assim, né? As mulheres são assim, a gente é omnichannel. Eu tenho 3 filhos, né? Então, assim, posso falar isso de um lugar também com muita propriedade. E, na realidade, o que eu desejo, então, para o futuro é isso. E uma vez eu estava ainda fazendo mestrado e um professor americano veio falar de política pública dos Estados Unidos para evitar a gravidez na adolescência. E se a gente lembrar como que era, assim, que as tentativas de evitar a gravidez na adolescência, de educação sexual, pelo menos na minha época, né? Eu estou com 46 anos, era mostrando, né, doença sexualmente transmissível, né, uma coisa assim de terrorismo e tal, em relação a isso. E o que esse professor falou é assim, estimulem as mulheres a desejarem ter autonomia, trabalhar, se desenvolverem profissionalmente, porque esse é o melhor, né, antídoto para a gravidez na adolescência. E a mulher, ela vai
ajudar a aumentar o PIB, ela vai ajudar, né, a desenvolver a economia, né, como muitas aí já lideram lares, né, e são a cabeça da família, né. E o que precisa é incentivo, é modelo, é dinheiro, investimento, né. Então fica aqui um apelo para que esse futuro seja mais equilibrado, né, para todos os gêneros, e eu acho que também educando os homens para isso. Eu estou comprometida com isso, eu tenho 3 filhos homens, né, e faço uma educação super feminista na minha casa, assim, sem promover nenhum tipo de distinção, né. Então acho que a gente também deve se comprometer com isso, cobrando e ensinando as novas gerações de que a gente colabora, né, não há uma competição, a gente deve colaborar. Eu queria só, foi irresistível a sua fala, porque você tocou num ponto que inclusive vai ser tema da próxima mesa, convido todo mundo, né, da próxima exposição, que é a prevenção da gravidez, principalmente muito jovem. A maior taxa de evasão escolar entre as meninas, né, é a gravidez, é o maior motivo. E eu vou apresentar um case muito bem sucedido, que tem muito a ver com a sua fala da importância da educação. Ninguém consegue amar, cuidar, preservar do que não conhece, então assim, o contato com o próprio corpo, o entendimento de como esse corpo funciona, quais são as possibilidades de acesso a uma contracepção de fato eficaz e adequada para você, impactam demais, porque a maternidade fora de hora, no meu entendimento, é um dos grandes motivos do impedimento das mulheres aos cargos de liderança. Desculpa, foi irresistível. Aquela questão, a gente tem uma síndrome, né, que é a síndrome do degrau lá, falhado, né, como se a gente estivesse numa escada faltando degraus, né, então acaba sendo um desafio ainda muito maior, né. Claro que eu falo de um lugar absolutamente privilegiado, que eu tive rede de apoio social. Todo mundo me pergunta, como que tu fez mestrado, doutorado, pós-doutorado, empreendeu, tem filho? Porque eu tive rede, né? Eu tive apoio, e as mulheres, de maneira geral, não contam, né, com isso. Então, a gente tem um desafio muito grande pela frente. Fiquei curiosa para escutar aí o case. Bom, eu acho que tem alguns pontos aí que eu vejo, né, como futuro da liderança. Eu acho que a gente que já está numa posição de líder, a gente vendo dessa transformação, né, da saúde digital, enfim, a gente hoje trabalha com muito... A gente enfrenta justamente esse problema de fomento e a gente enfrenta também esse problema de sustentabilidade do setor. Então, acredito que nós seremos líderes que vão estar muito mais dispostas a trabalhar nessa sustentabilidade. Mas eu acho que as gerações que vêm, geração Z, geração alfa, elas já vêm com uma outra visão de mundo, uma visão muito mais voltada para o empreendedorismo social. Então, acho que a gente vai ver nos próximos anos isso muito mais claro. Eles têm muito essa questão climática, né, envolvendo, então acho que eles vão ter essa visão mais aberta, não só voltada para o seu benefício pessoal, mas sim como a sociedade e o planeta como um todo, e justamente nas relações de trabalho. Então, eu acredito que os líderes, né, que virão na sequência, eles terão muito mais essa predisposição a tornar os ambientes de trabalho muito mais colaborativos, uma situação de trabalho muito mais harmoniosa e muito mais voltada para o propósito, né, como um todo. Então, eu acredito nesse aprendizado de uma liderança, de uma geração com a outra. Acho que a gente está nessa fase de transição. Eles já são nativos digitais, né? Então, enquanto a gente teve que passar por esse processo de transformação, né, pensar em formas de mudar o que a gente já fazia e usar a tecnologia para fazer de uma forma diferente, eles já vêm com um pensamento voltado, né, para a tecnologia. Então, eles já vêm com essa base. Então, acredito que isso realmente vai trazer um tipo de liderança que vai trazer benefício exponencial para o futuro. Assim. Bom,
Como eu falei já aqui, né, para não chover no molhado, eu acredito muito no potencial das mulheres. Eu acho que nos próximos anos, cada vez mais, a presença feminina ela vai crescer, não pela questão apenas da necessidade de cada vez mais soluções focadas nas mulheres, porque nós somos o maior percentual da população, mas eu concordo também, né, que, até pegando dados, hoje, mais de 95% de todos os investimentos já realizados globalmente de fundos de investimento em empresas, startups, etc., foram destinados a empresas que são lideradas por homens. Então, a gente tem menos de 5% de todo o investimento global destinado a mulheres. Então, naturalmente, porque os fundos são geridos, né, e fundados por homens, e existe de fato essa contraposição mesmo de falar, putz, mas será que você não está viajando nessa ideia? Ou será que você entende mesmo do assunto? Mesmo que isso é muito engraçado porque isso é cultural. Assim, mesmo que a pessoa ela não fale ou ela não pense, mas o inconsciente dela pensa, né? O subconsciente dela tá lá, é um viés mesmo. O subconsciente dela tá falando, putz, mas será que ela dá conta? Eu acho que eu correlaciono muito assim na nossa família, né? Tipo assim, o santo de casa não faz milagre? Você pode ser super bom, mas o seu pai, a sua mãe, ou sei lá, né? Ninguém nunca vai valorizar você como as pessoas de fora elas valorizam, na sua maioria, né? Tem sempre aquele que é muito mais crítico com relação a você. Eu vejo muito com relação à visão dos homens de fundos de investimento também com as mulheres, de não abertamente, mas de maneira subconsciente, de questionar se a mulher é capaz ou não. Sabe? Será que ela vai conseguir fazer isso? Será que realmente isso não é falta de foco? Isso é muito comum falar, isso não é falta de foco, se fosse você eu focaria em tal coisa. Só que focar em tal coisa por quê? Né? Às vezes faz muito sentido sim você começar a focar em alguma coisa, mas eu acho que esse que é o grande, talvez o grande dilema até do homem, porque o homem ele é multifocado, ele é o único foco, ele só tem um único foco. Então ele não consegue fazer alguma coisa enquanto está conversando com você. Ele não consegue participar de múltiplas conversas aqui ao mesmo tempo. A gente está aqui conversando, mas eu estou ouvindo o que está sendo falado ali, eu estou pensando no que meu filho vai fazer, no que eu preciso entregar amanhã. A mulher está assim, a cabeça dela está assim, né? 1000 assuntos pipocando ao mesmo tempo e ela sabe que ela precisa resolver e a gente consegue se organizar. Eu consigo saber que amanhã tem um trabalho do meu filho, quando eu chegar em casa eu vou precisar fazer, ou eu peço aqui o Rappi ou o iFood para poder resolver tal coisa, mas ao mesmo tempo eu estou entrando numa reunião que eu já sei que eu vou ter que fazer uma ligação na saída, então eu aviso que eu estou atrasada. Então a mulher ela funciona dessa forma. Só que o homem não funciona. E aí na cabeça do homem, se você for fazer várias coisas, você está desfocando. Opa, você está desfocando, não está fazendo muito sentido para o negócio, ou sei lá, ele fica com medo. Que como ele não sabe fazer, ou ele não consegue, né, por característica própria mesmo, ele fica com medo porque ele acha que você também não é capaz. Porque se ele não é capaz, logo ele, né, que sabe fazer tantas coisas, ele não é capaz, como é que ele vai saber se você é capaz? Então eu acho que de maneira inconsciente, gente, não é nada às vezes aberto, mas é estatística. São dados de que boa parte dos investimentos, né, então menos de 5% dos investimentos são destinados de fato a mulheres. Então eu acho que o acesso ao capital ele é super importante. Muitos empreendedores, homens, eles conseguem captar muito mais cedo para poder testar e validar uma ideia. A mulher muitas vezes ela tem que se provar 10 vezes, ela tem que garantir que aquilo funciona, provar que aquilo funciona, que ela tem cliente, que tem uma série de coisas para, quem sabe, chegar num nível de começar a discutir sobre potenciais investimentos. Então, gente, eu acho que é isso. Meu maior sonho, né, até se quem estiver assistindo aí, é a gente fomentar mesmo a criação de fundos liderados, geridos por mulheres, para mulheres. Então, esse é o meu grande objetivo, né, como empresária no futuro, de trazer realmente um fundo de investimento que a gente possa focar em soluções e empresas lideradas por mulheres e criado por mulheres, 100% baseado em mulheres, porque a gente precisa disso. A gente precisa que a gente se entenda. Da mesma forma que eu falo que a gente entende da saúde feminina, do corpo feminino, e que muitas vezes, por mais que eu tenha um médico de altíssima excelência, que seja um médico que trate, né, a saúde feminina, mas nada melhor do que uma mulher para conhecer como funciona uma mulher, como pensa uma mulher, como sente uma mulher, né? Na hora de um parto, às vezes, né, que algum médico fala ou a enfermeira fala de maneira agressiva com a mulher, só a mulher sente aquilo. Por mais que o homem esteja ali do lado, seja pai, esteja presente, mas o homem não tem a mesma sensação, a mesma percepção do que a mulher.
Então, eu acho que a gente precisa, sim, de grupos de fomento a investimento a mulheres, mesmo nem necessariamente só investimento financeiro, mas investimento de apoio mesmo, de ajuda, de troca de networking. Eu te ajudo, eu te dou a mão aqui para que vocês venham junto comigo. Eu acho que esse que é a grande, que deve ser e tem que ser a grande tendência, e a gente tem um potencial aqui de liderar e fazer essa transformação. Não vou resistir. E os homens ainda se acham cansados no final do dia, né? Não, essas mulheres maravilhosas aqui, acho que eu não tenho nada a contribuir depois de tudo que foi falado e muito bem falado. Então, estava pensando aqui em contribuir com algo diferente para vocês, se vocês me permitirem, com o que eu sei fazer de melhor, que é através do corpo trazer força e visão diferenciada. Então, trazendo 2 exercícios, se vocês toparem fazer comigo, onde vocês vão se sentir mais fortes e vão ampliar a visão em 50%. Topam? Então, tá bom. Então, vamos lá. Vocês vão sentar na beiradinha da cadeira. E a primeira coisa é a gente medir o quanto a gente está enxergando agora. Então, vocês vão virar para trás, para o lado direito, por exemplo, e ver o máximo que vocês conseguem enxergar e o foco. Guarda isso na cabeça. E agora vamos virar para o lado esquerdo e também medir o máximo que a gente consegue enxergar e o foco dessa visão. Ok? Guarda isso e eu vou dar um exercício e vocês vão ver quanto vocês vão enxergar mais. Então, prestem atenção. Vocês vão pegar, nós vamos trabalhar o lado direito primeiro. Então, vocês vão pegar o braço esquerdo e colocar assim na frente, como se fosse um apoio para você. Vocês vão olhar para a mão e vão girar o corpo todo para a direita, olhando para a mão, sentado. Gira o corpo todo para a direita, olhando fixamente para a sua mão. Leva a mão junto. Leva a mão junto. Ok, volta para frente, mas não vira na cadeira. Continua sentada de frente, gira mais uma vez para a direita, olhando para a mão. E volta para frente. E a última agora, que vocês já aprenderam, gira para a direita, olhando para a mão. Trabalhe agora a força, gira para a direita, vai, última vez. Trabalhe a força da barriga, a sua respiração. E agora feche os olhos e continua tentando olhar para a direita, girando a cabeça e os olhos para a direita. Abandona sua mão e vai longe. Olha com a cabeça, com os olhos e volta para frente. Olha o simbolismo disso, tá? Agora vocês vão olhar para o lado direito e ver o ponto que vocês marcaram. Veja o quanto vocês conseguiram enxergar mais. Certo? Vamos fazer a mesma coisa para a esquerda agora. Então, mão direita na frente, gira para a esquerda, vai lá para trás, não gira o corpo, gira só o tronco, tá? O bumbum fica na cadeira. Volta para frente, 3 vezes. Segunda vez, gira para trás, olhar na mão. Gira, começa a respirar, controlar com o abdômen a sua força. E veja que você pode lá de dentro conseguir girar mais. Deixa a mão aí e agora continua com a cabeça e os olhos fechados. Buscando lá atrás, gira a cabeça e com cantinho de olho, busca lá atrás o máximo que você consegue ir. Volta para frente e agora mede do lado esquerdo aonde vocês conseguem enxergar. E o foco. E o último, em pé. Vocês vão entrelaçar os dedos das mãos e encaixar na nuca. Isso. Olhando para frente, encaixa, entrelaça os dedos das mãos, abre bem o cotovelo, abre bem o peito e deixem os pés bem fincados no chão. A nossa força, a nossa raiz, aonde a gente está apoiado. E agora nós vamos espreguiçar a nossa coluna. Como? Vocês vão inspirar e na hora de soltar o ar delicadamente, com a ajuda da mão,
traciona a coluna para o alto, como se você quisesse ganhar espaço, crescer. Deixa a mão aí e puxa, sentindo que lá do meio das suas costas você vai sentir esse estiramento. Abaixa a mão. De novo, agora vamos incluir toda a força interna da mulher, períneo e abdômen. De novo, entrelaça a mão atrás da cabeça, olha para frente, inspira e delicadamente na expiração, na hora de soltar o ar, imprime o pé contra o chão, contrai o seu períneo, o seu assoalho pélvico, recolhe a barriga para dentro e espreguiça sua coluna para cima. Cresce, ganha força. E numa grande inspiração, solta seus braços. E agora sinta como você está em pé. Perceba o corpo. Sinta como que você adquire uma força dentro de você mesma quando você tem que ter algum enfrentamento. É um exercício rápido, dos mais de 800 que esse método tem, mas que traz para a gente um poder interno para a ação, que a gente chama de relaxamento ativo. É você estar relaxado, mas pronto para agir, que eu acho que é a minha contribuição para nós mulheres.